Olá, mães! Como vocês estão? Hoje teremos nosso terceiro encontro. Ontem nós conversamos um pouco sobre os efeitos da punição física e corporal e como que isso pode ser prejudicial para a sua relação com seu filho e para o desenvolvimento dele. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o afeto. O afeto fazia parte das nossas palavrinhas do coração que estavam aqui, vocês lembram? Pois então, mas o que é o afeto? Ele é comumente descrito como um sentimento de amor e carinho por alguém, mas ele pode ser muito maior que isso. O afeto diz a nossa capacidade de ser afetado ou de afetar alguém, ou seja, de transformar uma relação e de se transformar junto com ela. E além de tudo, o afeto é também uma maneira de se comunicar, desde quando a gente é muito pequenininho. Por exemplo, um bebê, logo quando nasce, chora o tempo inteiro e acaba até enlouquecendo algumas mães e pais por aí. Isso é porque essa é a única ferramenta que naquele momento ele tem para expressar dor, incômodo, felicidade, chamar atenção. É a única coisa que ele tem, né? E justamente por isso que é muito importante que mesmo nessa fase, esses afetos e essas demonstrações sejam respeitadas e correspondidas, mesmo que às vezes a gente perca um pouco a paciência. A demonstração, né, e o respeito a esses afetos, que nem a gente estava falando do choro do bebê, é muito importante para construir uma relação segura e de confiança para o seu filho ou filha. E também interfere até na autoestima dele futuramente. E dentre várias outras coisas que a gente vai discutir mais à frente. Mas bom, de acordo com a faixa etária da criança, do adolescente, essa maneira de demonstrar e corresponder pode acontecer de diferentes formas. Por exemplo, se o bebê é muito pequenininho, ou seja, ele não se comunica verbalmente ainda, ele só chora, sorri e tudo, maneiras de demonstrar afeto é olhá-lo com carinho, pegá-lo no colo, estimulá-lo, brincar com ele, dar banho, manuseá-lo de uma maneira geral, né? O toque é muito importante nessa fase, assim como o olhar, e até mesmo falar com ele, mesmo que ele não te responda de uma maneira verbal. Já com uma criança um pouquinho mais velha, né, você pode sentar, brincar junto, perguntar do dia, contar uma historinha enquanto está trocando a fralda, enquanto está tomando banho, né? Nessa fase também, o contato visual e o toque são muito importantes, na verdade, vão continuar sendo por todas as fases, não é mesmo? Quanto maior for a criança, a pessoa, mais você pode investir em conversas e diálogos longos, né, com crianças maiorzinhas e adolescentes. Maneira simples de colocar isso na rotina do seu filho e da sua filha, independente da idade com você, é perguntar sobre o seu dia, perguntar como se sente, conhecer suas atividades, sua rotina, seus interesses e quando falar com ele ou com ela, ouvir com atenção, né? Eu acho que uma dica mais geral, né, que eu posso dar sobre essa relação é: tenha tempo de qualidade. Não precisa ser muito tempo, né? Não precisa passar, se você não tem esse tempo, né, horas e horas. Mas é importante que o tempo, por menor que seja de qualidade, né? Invista numa relação com respeito, em que todos podem se ouvir, podem falar, né? E participe quando você puder das atividades, né, do seu filho ou da sua filha e dos gostos dele, dos interesses. Outra coisa também é investir no contato físico, né? Tocar, abraçar e reconhecer os sucessos dos seus filhos, ser vocal sobre isso e respeitar também seus fracassos. É muito importante que tudo que foi dito seja feito com frequência, com consistência, né? Ou seja, é algo realmente que precisa ser depositado num certo tipo de tempo para fazer acontecer, né? Já que eu mesmo falei que são investimentos que você pode fazer desde quando seu filho é bebezinho. Outro ponto importante é que nesses momentos de conversa com seu filho ou com sua filha, procure ouvi-lo com sinceridade, mesmo se ele fala de incômodos dele, mesmo se esses incômodos são sobre você, né? Não é bancando uma posição de autoridade completa que seu filho vai sentir mais segurança em você ou confiar mais. É importante que haja espaço para negociação, né? Que ele se sinta seguro para falar se algo desagrada a ele, mesmo que esse algo seja algo sobre a relação de vocês. Porque justamente a partir disso, desse diálogo realmente aberto, as coisas podem ser resolvidas. Uma boa maneira de exercitar essa afetividade de maneira consistente e frequente com seu filho e filha
é entendendo que pessoas não são perfeitas, nem você, nem ele ou ela. Ou seja, justamente por isso, é possível ser amoroso e afetuoso com o outro, mesmo que esse outro tenha comportamentos desagradáveis. Fazer essa separação, né, entre a pessoa e o comportamento é muito importante, inclusive para construir uma segurança de que, independentemente se eu fiz uma coisa que não foi legal, eu ainda posso contar com você, mãe, para me acolher, para conversar. Essa separação, então, é muito importante, né? Por exemplo, se o filho desobedeceu uma ordem, ainda assim é importante que ele sinta segurança em você para ser acolhido e para ser ouvido, né? Então, essa compreensão da imperfeição das pessoas, né? E de que tudo é um eterno desenvolvimento, um eterno processo, é muito importante para o investimento real numa relação. E aí, também construir uma relação de companheirismo, né? E uma coisa interessante também é que quanto mais amada uma pessoa se sente dentro da relação, mais tolerante às frustrações dessa relação ela fica. Ou seja, fica mais propensa até a seguir as regras que foram estabelecidas, né? Porque existe ali uma relação de respeito e compreensão mútuas. E bom, para concluir essa conversa, é importante destacar que a maneira como você, mãe ou pai, demonstra esse amor para o seu filho é a primeira escola que ele tem de como se relacionar, né? Ou seja, se você demonstra amor, paciência, companheirismo, confiança nessa pessoa, é bem provável que futuramente essa pessoa vai expressar esses mesmos fatores nas relações que ele ou ela estabelecerem, né? Porque tiveram isso como referência desde sua infância, né? Desde quando eram pequenininhos. Então, é lembrando disso, por isso que eu falo que as palavrinhas do coração da primeira aula, elas acompanham toda uma criação, porque são referências para esse ser humano que está sendo formado, que não será perfeito, mas que ainda assim vai ter sido criado com referências que possibilitam com que ele se desenvolva bem, com que ele faça suas próprias escolhas de autonomia, né? E que estabeleça relações e vínculos potentes. E agora, para exercitar tudo isso que foi dito hoje, eu vou passar um exercíciozinho para casa. Faça uma lista de pelo menos 5 coisas que você ama, que você aprecia no seu filho. E depois, escolha algumas dessas coisas para falar para ele, para comunicar isso para ele. Se seu filho ou filha é muito pequenininho, é um bebê, tome esse tempo para pensar e acessar os seus sentimentos. E depois, pense na maneira como você pode demonstrar isso para ele, mesmo que não seja falando, né? A gente falou um pouco sobre isso aqui, um pouco atrás. E aqui, com a gente, na nossa caixinha, aqui embaixo, eu gostaria que vocês falassem, nos contassem qual é a maneira em que você se sente mais segura e confiante e confortável demonstrando afeto para as pessoas ou para o seu filho e filha. E aí, conversa aqui embaixo com a gente. Um grande beijo, até amanhã.